Fala pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para o capítulo 2, composição e inversão de funções, ou seja, vamos trabalhar com funções compostas e funções inversas, tá bom? Pessoal, o capítulo de vocês, uma noção básica do que é uma função composta. Ele diz assim, ó, entre o instante que a semente do tomate é colocada na terra até o momento que o tomate é saboreado numa salada, existem várias etapas que interferem no valor do produto final. Para plantar a fruta há um custo. Os cuidados com a mesma, assim como a colheita, o armazenamento em caixa e o transporte até o distribuidor, trazem outros custos adicionais. E obviamente tudo isso implica no custo final do tomate. Ao acompanharmos a evolução do preço de custo, o qual é denominado de X, no esquema a seguir, podemos constatar a presença de uma função, que chamamos ela de função composta, que descreve todas as etapas de acréscimo no custo do tomate. Por outro lado, se considerarmos o preço final, podemos escrever uma função que dá o valor do tomate sem acréscimo, denominada de função inversa. Pessoal, esse texto está no início do capítulo 2 de vocês. Ele dá uma ideia bem simples do que é a função composta, ou seja, ele diz aqui, ó, o instante que a semente é colocada na terra, até o momento que ele é saboreado, ele passa por várias etapas. Essas etapas vai me gerar um custo. Lá na função, eu vou estar gerando funções, tá bom? Exemplo de função composta, é só definição, ó. Se f, uma função de A em B, e G é uma função de B em C, são funções compostas, denominamos a função de f e G, a função G de f de X, tá certo? Exemplo básico, uma função composta é como se eu fosse da minha função A até a função C direto, sem passar pela B, tá bom? Que transforma um número de um conjunto A em um número de um conjunto B. Tá aqui um exemplo, ó, que eu acabei de ler no texto de vocês. Eu tenho o preço de um custo inicial, que é o meu valor de X. O f de X é o preço do custo após o acréscimo do custo de armazenamento e transporte. A minha função g de f de x é os impostos. E a função h de g de f de x é o meu produto final. Ou seja, eu estou tendo várias funções desde o meu produto inicial, que foi a plantação do tomate. Tá bom? E quando eu chegar lá no meu preço final, ou seja, o preço que nós encontramos lá no mercantil, nós conseguimos fazer a função inversa dela, para saber qual é o valor inicial do custo para se plantar o tomate. Tá bom? Então assim, ó, a tua função composta, resumindo, é cada etapa que acontece dentro de uma função até você chegar no resultado final. Tá bom? Lembrando que a minha função composta, eu posso fazer o processo direto, como eu posso fazer etapa por etapa. Tá bom? Vamos lá, pessoal, função injetora. Olha só, uma função f de A em B, ela é injetora se somente se para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto A tiver um x1 diferente do x2, com uma condição: o f de x1 ele tem que ser diferente do f de x2. A Glauten tem que ser diferente, certo? Mas ele também pode ser igual, tá bom? Então, ela também é injetora quando para todo x1 e x2 pertencente a um conjunto A. Daqui a pouco a gente vai ver isso no esboço do gráfico, para ficar melhor de você entender. Eu tiver um f de x1 igual um f de x2, tá bom? Se o f de x1 é igual ao f de x2, isso está me dizendo que
o x1, por obrigação, é igual ao x2. Olha só o gráfico. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B em dois diagramas. No conjunto A eu tenho, ó, do x1 para o f de x1, ou seja, para o y1, e do x2 para o f de x2, tá bom? Então, observa, ele pode assumir valores tanto iguais quanto diferentes, tá bom? Função sobrejetora. Ela só é sobrejetora, pessoal, se, olha só a condição, para todo y pertencente ao conjunto B, existe um x pertencente ao conjunto A. É o inverso. Na injetora, é do conjunto A para o B. Na sobrejetora, é o inverso. Eu vou olhar o conjunto B. Se no conjunto B tiver todo mundo ligado, certo? Para o conjunto A, que é o meu domínio, aí a minha função ela é sobrejetora. Olha só aqui o diagrama, ó. Você vai observar que no conjunto A, eu tenho dois elementos do conjunto A ligado para um elemento do B. E você nota, ó, que todo mundo aqui do B está ligado para os números do conjunto A, para os elementos do conjunto A, tá bom? Isso é uma função sobrejetora, beleza? Pessoal, e a bijetora? A bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ter elementos do conjunto A ligados para elementos do conjunto B. E eu tenho elementos do conjunto B ligados para um único elemento do conjunto A. Tá bom? Lembra, pessoal, ela é bijetora quando tiver todos os elementos do conjunto A ligado para todos os elementos do conjunto B e não sobrar ninguém dentro do teu conjunto B. Tá bom? Lembrando, na bijetora é 1 para 1. Beleza? Pessoal, função inversa. A função inversa, certo? Ela é escrita f elevado a menos 1 de b em a, ou seja, é a minha operação inversa. Agora, vamos lá. Na minha função a, o domínio é a imagem da minha inversa. E a imagem da minha função, certo? Principal é o domínio da minha inversa. Ou seja, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Se eu for do A para o B, eu tenho o f de x. Se eu vier do y, do B para o A, ou seja, ligando do y para o A, eu tenho a minha função inversa. Tá bom? Olha só. Determinação de uma função inversa. A gente segue 3 passos. Primeiro passo, a gente substitui a notação de f de x por y. Segundo passo, a gente troca as letras de x por y e de y por x. E o terceiro e último passo, eu volto a isolar o y. Tá bom? Pessoal, o gráfico de uma função inversa, certo? De uma função e de uma função inversa são simétricos, ou seja, em relação a uma reta bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano. Olha só, pessoal, o gráfico da função inversa, ela vai ser um gráfico simétrico, tá bom? O que tu tiver de um lado, tu vai ter na inversa do outro. Olha só que o exemplo, ó. Tu tem o gráfico da função f de azul, certo? E o da inversa, ou seja, você tem aqui, ó, o gráfico da linha verde. Exemplo básico, o da linha azul aqui, certo? É uma exponencial. E a inversa de uma exponencial é um logaritmo. Tá aqui, o da linha verde. Tá certo? Pessoal, ó, com isso, tá bom? A gente tá terminando o capítulo 2 de vocês, tá certo? Fiquem com Deus, tá bom? Nos acompanhem nas redes sociais, acessem a Agenda Edu, tá bom?
e aguardem maiores informações, tá bom? Lá nas redes sociais do colégio. Abraço e até a próxima.